Isso. Oi, André, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. Vamos lá, né? Vamos para essa nossa grande live aí. Saudades de vocês, Vamos, saudades de vamos, todos. O pessoal já vamos. chegou, já está até trazendo cadeiras a mais aí na sala ali. Já tem gente se acomodando ali no cantinho. Tem gente lá na porta já entrando. O pessoal aí para bater esse papo com a gente aí. A galera tá se acomodando Muito na sala aí. Já legal. tomaram cafezinho ali no canto. Aquela mesinha que está ali do lado, já estão tomando um cafezinho. E já estão chegando aqui, já estão sentando. Marcinha chegou na sala aí, ó. Pessoal, todo mundo. Pessoal, bora lá. São 19h32. Já passamos da hora de começar, era 19h30 em ponto. Então lá vamos nós. Pessoal, hoje nós vamos iniciar essa nossa live aqui diretamente pelo Senac.Osasco. Convide seus amiguinhos todos para participar agora. E hoje o papo vai ser sobre o mercado de trabalho pós-pandemia, né? E é claro, o papel do pós-graduando nisso tudo, né? E como que funciona, né? Que papel tem o pós-graduando e o pós-graduado nisso tudo, né? Como você já sabe, meu nome é André Logelo Lima, sou fundador da agência Red Pill Strategy Marketing e essa é a Dulce Casuni, especialista e mestre em gestão pública. Ambos somos coordenadores de curso de pós-graduação no Senac Osasco, né? E que inclusive estão com inscrições abertas, viu, pessoal? Pode você chegar lá no final, tá aqui, ó, Senac Osasco, pode se inscrever, pode entrar lá, dá uma olhadinha nos cursos. Estamos com 8 cursos abertos aí agora para esse segundo semestre de 2020. É hora de alavancar a sua carreira, né? E bora lá, Dulce, vamos direto ao que interessa, né? Como é que estão as coisas aí, Dulce? Épocas de isolamento, tudo bem? Tudo bem, André? Boa noite a todos os que estão nos assistindo. É um grande prazer poder estar aqui debatendo esse assunto de muita importância nesse momento. Nós vamos falar mercado de trabalho pós-pandemia. Estamos vivendo ainda, eu acho que é a primeira coisa, eu gostaria de me solidariedade com as famílias que ou estão com seus entes adoentados ou que perderam, enfim, mas a vida, ela tem que seguir. E acho que é o momento que nós precisamos discutir o futuro, discutir o mercado de trabalho e fazer de que ponto nós partimos. Então, essa nossa conversa ela vai tratar de que Brasil nós temos, André, e também aquilo que nós precisamos. Eu acho que você falou de um ponto muito importante, que é a educação, que é a formação. Eu acho que essa pandemia sanitária, ele acelera muito algumas coisas que estavam para acontecer, e nós vamos ter que estar muito atentos, nós como educadores, Senac com um grande responsável pela formação, pela capacitação da mão de obra brasileira, precisa estar atenta, atualizada, e não só estar atenta, precisa botar a mão na massa para formar e dar sustentação ao novo trabalhador. Então, eu queria começar aqui dando uma de historiadora, porque, infelizmente, né, André, a grande pandemia, o grande problema sanitário que nós estamos enfrentando, pegou o país numa situação muito frágil. Então, diferente do que alguns países do mundo, do que países da Europa, que já vinham se recuperando, Estados Unidos, que estavam com crescimento de emprego, a própria China, que crescia muito, o Brasil estava numa situação muito difícil. E a gente precisa caracterizar que tudo isso que está acontecendo, ele tem um passado que não é recente, né, André? Mas nós precisamos olhar para tudo isso e eu acho que também o coronavírus faz com que a gente faça uma retrospectiva sobre o nosso passado, sobre o nosso grande problema. Então, um dos grandes problemas que nós temos, e que isso vai nos ajudou a piorar, é as características muito marcantes desse país, né, André? Então, isso também fragiliza, já vinha numa situação frágil, nós estamos falando de 2014 para cá, então o mercado de trabalho ele foi altamente impactado e continuará sendo impactado pelos próximos anos. Então, esse é o nosso grande problema. Nós temos uma diferença, uma característica histórica marcada pela pobreza nesse país. Nós temos uma profunda desigualdade social que marca gerações e gerações e que a gente não conseguiu resolver.
um dos grandes problemas do que nós precisamos estar atento é a precária estruturação do mercado de trabalho. Uma alta concentração de renda, uma ausência de infraestrutura básica. Para você ter uma ideia, André, 1/4 das famílias brasileiras recebem até 2 salários mínimos, ou seja, 2.000 e poucos reais para dar conta de tudo. Isso como pagar aluguel muito caro, né? Exatamente, aluguel, alimentação, bancar muitas vezes a saúde, educação e assim por diante. Outro dado que a gente precisa ficar atento é apenas 2,7% das famílias detêm 20% da riqueza. Então, como é que você vai falar de política pública? Como é que você vai falar de emprego? Como é que você vai falar de renda pós-pandemia, se nós já vínhamos e nós temos uma estrutura bastante ruim, que vem há muito tempo, muito antes da pandemia. Então, a pandemia, o coronavírus só veio como mais um problema para complicar a nossa vida. Exatamente. Então, nós já temos um catalisador de grandes problemas que, junto com, por exemplo, com uma grande crise econômica que a gente vem vivendo desde 2014 para cá. Para você ter uma ideia, André, do nosso problema, o PIB, que é o Produto Interno Bruto brasileiro, ou seja, a criação de riquezas no Brasil. Nós passamos... Desde 2015, 2016, nós tivemos queda. 2017, ele teve um crescimento muito modesto. E isso repercute na vida das pessoas. As pessoas falam, bom, o PIB, Produto Interno Bruto, para que ele serve? E aí, isso impacta na nossa vida, impacta na nossa renda, impacta na condição de vida nossa. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam isso, né? Que as pessoas compreendem. O cenário brasileiro é um recorte diferente do cenário mundial, né? Não adianta a gente entender o que ocorre na Europa ou na Ásia, né? Principalmente em nível de conhecimento de pós-graduandos, onde a gente tem um contato muito forte com o mercado. É importante entender que isso que você está dando, esse recorte brasileiro, isso nos ajuda a contextualizar e até a agir diferente de muitas coisas que vêm de fora, né? Sim, exatamente. E que talvez esse momento que nós estamos vivendo e pós-pandemia, que vamos pensar na economia, no mercado de trabalho, na política, tudo isso faça com que a gente tenha melhor percepção, inclusive nas escolhas que a gente faz. Isso é um resultado de que há uma diferença muito grande de renda, há uma diferença muito grande entre pobres e ricos, isso impacta na segurança pública, isso impacta na qualidade da educação. Então, quando você fala de educação, nós estamos falando de educação a partir de que base? Nós estamos falando de educação das escolas públicas, e tudo isso faz com que nós tenhamos reflexos pesados na nossa economia. E que região, né? Exatamente, de região, de uma infinidade de indicadores que complicam a nossa vida. E quando a gente vai discutir especificamente sobre mercado de trabalho, nós temos que olhar, André, esse mercado de trabalho que antes da pandemia, o que aconteceu na pandemia e quais são as expectativas que nós temos pós-pandemia. Por exemplo, uma das coisas que é muito, muito diferente, por exemplo, o Brasil perde assustadoramente durante o último trimestre móvel empregos na indústria, que são justamente os empregos com melhores condições. E perde menos em serviços e comércio durante esse processo. Enquanto que os Estados Unidos perderam muito menos na indústria e mais em serviço e comércio. Então, são características diferentes e que vão ter impactos diferentes. Então, para você ter uma ideia do nosso mercado de trabalho hoje, o que acontece com o nosso mercado de trabalho? Como é que nós estávamos nesse momento? Eu falei para ti e para quem está nos assistindo, que de 2014 a 2016, nós já estávamos numa situação muito ruim. Então, a pandemia nos pegou numa fragilidade muito grande, né, André? Nós estávamos já frágeis, estávamos já doentes,
nós tínhamos perdido a credibilidade política, nós tínhamos uma grande crise econômica, e aí veio uma crise sanitária. Então, a hora que você olha para esses dados do mercado de trabalho, para você prospectar, para você pensar o que vai acontecer no futuro, nós temos hoje, ou antes de começar o grande baque da Covid, nós temos 12 milhões e meio de desempregados. Você sabe o que é isso? É uma cidade de São Paulo desempregada no Brasil. É muita gente. E que não só... Né? É assustador. Porque essas pessoas desempregadas, André, ela para de consumir. Se ela para de consumir, quem está produzindo, o que acontece? É um efeito em cadeia, né? Vai desencadeando. Exatamente. Vai desencadeando, verdade. Você produz menos, desemprega mais, você vai ter que produzir menos e você vai ter que se adequar nessa situação. Yeah. Um grande problema do... Interessante, André, porque isso é uma máquina, é um carro que está andando. Então, se ele não estiver bem calibrado, se ele não estiver bem azeitado, ele vai apresentar problemas nas suas engrenagens, no seu desenvolvimento, na sua potencialidade. Então, quando a gente pensa... Exatamente. Quando você pensa numa sociedade tão diferente, uma sociedade, uma população, uma imensa população que não tem o poder aquisitivo, como é o nosso caso, essas pessoas param de comprar sapato, param de comprar roupa, param de comprar comida, ou reduzem. Então, se você imaginar investimentos que possam levar ao aquecimento desse mercado, você consegue fazer com que essa máquina ande. Então, nesse momento, ou o que vem acontecendo, por exemplo, você vê, o Banco Central americano imprimiu não sei quanto de moeda. O banco não sei do que imprimiu tanto de moeda, vai jogar no mercado, vai salvar isso, aquilo e aquele outro. É justamente porque, nesse momento, quem tem que ser o grande catalisador disso é o Estado. Quem tem que socorrer esse tipo de coisa é o Estado. Não existe outro ente que possa, o que tenha essa responsabilidade, o que tenha essa força. Essa potência, né? Exatamente. Essa potência que o Estado tem. Então, a nossa desestrutura ela é muito ruim, ela é muito complexa. E eu acho que a pandemia vai fazer com que a gente volte a pensar, ou que a gente comece a pensar, de uma sociedade diferente. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes mudanças que nós vamos sentir, a nossa geração vai poder vivenciar isso. Essa iniciativa que nós estamos tendo aqui já é um grande indicador de mudança, né? E aí que eu queria pegar esse gancho do que você falou, em relação a todos esses indicadores, né, negativos que a gente tem visto, né, diante da indústria, diante do cenário brasileiro como um todo, né, seja ele empresarial, educacional, né, familiar, né, enfim. É muito preocupante e a gente evita usar termos catastróficos, a gente fala muito desafiador, né? Então é uma coisa como poucas gerações puderam presenciar isso, né? Então a gente está diante de um baita de um cenário desafiador para a gente, mas que por outro lado também ele traz várias outras oportunidades, né? E é aquela velha história, né? A oportunidade ele é um cavalo que vem para quem está preparado, né? Então essas lives, essas adaptações, a gente tem orgulho de dizer, o time de professores do Senac, a gente tem orgulho de dizer que nós fomos uma das instituições que mais rápido virou a chave para a gente trabalhar online. Então, é entender que isso está acontecendo, vamos virar a chave, vamos atender, vamos fazer as aulas remotas, não vamos parar com a educação, não vamos parar com o fluxo de informação, porque a gente acredita que é através da educação que a gente consiga fazer essa transformação. Mas algumas coisas já vêm acontecendo aquela velha máxima de que é com a crise que vem as grandes transformações, né, as grandes oportunidades, né? Então a gente precisa, infelizmente, o termo fazer do limão uma limonada, ele é batido, mas infelizmente acho que é o que mais cabe nesse momento. É a gente tentar aprender, né, como a professora Paula falou agora, aprender a aprender, né? A gente tem que aprender de novo e tocar a bola em frente. E o que você tem visto, Dulce? Da sua parte, eu tenho visto muito na minha área, né, eu faço parte de uma agência de marketing,
E eu tenho visto muito as empresas se reinventarem, né? A gente vai falar de alguns indicadores depois, migrando para o digital, migrando para as oportunidades que esse distanciamento dá, né? Que as pessoas distantes elas passam a consumir de uma outra forma, né? E o que você tem visto nesse lado da gestão pública, da administração? O que você tem visto dessa virada de chave, de um recomeço, dando novos passos? Então, André, eu acho que a Covid veio e acelerou um processo que já vinha sendo sinalizado. Talvez coisas que iriam acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. Agora, algumas áreas, nós vamos fechar um século, onde nós reconhecidamente, para nós que vivenciamos esse processo, de uma grande acréscimo, de um grande incremento de tecnologia. Então, o Covid encerra esse século, embora a gente já tenha mudado, mas é como se o século passado ele foi encerrado, ele foi fechado com a Primeira Guerra Mundial. Esse seria o acontecimento de fechamento desse século, que para nós que vivenciamos, foi muito rápido. De repente aparece o telefone celular, de repente a internet, e nós evoluímos muito rapidamente. Agora a gente passa por um outro cenário de coisas que a gente não imaginava. Então nós estamos tendo grandes modificações, André, indústria menos, mas também serão impactados por essas mudanças que estão acontecendo no setor do comércio, de serviços. Por exemplo, não é possível imaginar que um restaurante pudesse sobreviver fechando, não podendo ter público. E rapidamente ele se reinventa e cria estrutura de uma forma muito, muito ágil o delivery. Muito provável, muitos restaurantes vão encolher a partir de agora, vão ter uma quantidade de público muito menor, mesmo depois que passar o processo, que descobrirem uma vacina, os nossos hábitos vão mudar. Verdade. Nós experimentamos... Na pipeline agora é de prestigiar o pequeno, né? O pessoal falando aí. Exatamente. Nós vamos começar a nos preocupar muito mais com o mercado local, nós vamos buscar produtos aonde impactem menos com a natureza. Então, a gente vai mudar hábitos, e esses hábitos que, por exemplo, quem diria que a gente poderia nos virar e, de repente, estar discutindo um assunto desse, cada um na sua casa, e tratando de um assunto sem que a gente precise pegar nosso carro, o metrô, o ônibus, enfim, para participar de uma palestra, para participar de um debate, para se informar. Então, isso nós também já evoluímos, e há 6 meses atrás, a gente não imaginava essa transformação. Por exemplo, André, uma das coisas que eu parei e falei, o mercado cultural vai desaparecer. Quando nós passamos a não mais comprar CD, enfim, agora, de repente, uma boa parte de quem está envolvido no teatro, quem produz arte, quem produz cultura, e, de repente, eles se reinventam. Já tem setores culturais que 40% do que eles estão faturando é através de produtos vendidos online. Shows. Exatamente. O mercado de lives foi uma explosão, né? Não, explosão. E isso cada vez mais. Por isso que, quando você... E acho que nós, como educadores, temos um papel super importante, porque nós vamos ter que preparar as ferramentas, formar gente para esse mercado e que possa dar conta disso. Porque depois que nós passarmos por esse processo, coisas vão ficar e vão se estabelecer como realidade no nosso dia a dia. Por exemplo, normal, né? Exatamente. Eu vivenciei e acompanhei muito, por exemplo, a telemedicina. A gente discute esse assunto há uns 10 anos, mais ou menos. E aí você tinha muito problema com o Conselho Federal de Medicina, com os conselhos regionais, não sei o quê. Com a pandemia, não teve outra alternativa. Virou realidade. Você acha que depois
depois de passar a pandemia, isso não vai mais acontecer, a telemedicina? Claro que não. Vai continuar acontecendo, vai continuar, e isso leva agilidade. Só que você tem as ferramentas. E quem produz isso, você vai ter que investir em comunicação, em marketing, em novas ferramentas, em novos que darão conta desse nosso mundo diferente que vai ser. Nós não seremos os mesmos. A educação à distância, André. Você tem vivenciado isso. Você teve um problema de uma certa resistência por parte dos alunos, mas o grande risco da aula presencial é que esse aluno vai dizer, epa, eu consigo fazer isso sem precisar sair da minha casa. É um novo aprendizado, né? Você vê que várias pessoas estão opinando aqui, falando de vários setores, como a cultura, por exemplo. A cultura, como você falou agora, deu uma grande virada de chave. O setor, falaram agora aqui a Ellen, do atendimento psicológico, né? Teve uma grande virada de chave, então já está sendo muito mais bem recebido por essa parte de remoto, né? E a gente começa a ver conceitos que a gente analisava, nós pesquisadores analisávamos a título futurístico, como mundo fluido, o mundo VUCA, que é um mundo de constantes mudanças e constantes alterações. A gente começa a perceber que isso está acontecendo, a gente está vivendo a história, né? Infelizmente tivemos períodos de guerra, e esse eu consideraria um estado praticamente de guerra, né? Mas que, se nós formos observar a Segunda Guerra Mundial, e a primeira foi o que nos trouxeram a propulsão a jato, foi o que nos trouxeram a tecnologia de micro-ondas, a viagem ao espaço. Muito provavelmente essa crise, essa guerra que estamos vivendo, elas vão trazer grandes inovações. Só que o que muitas das pessoas, de repente, que estão assistindo a gente, não percebe é que essas invenções elas saíram exatamente do ambiente acadêmico, né? Então, aquele pesquisador da pós-graduação, dos programas de mestrado e doutorado, por esses caras que descobriram a vacina da hepatite, a vacina da rubéola, que descobriram a propulsão a jato, que levaram o homem à lua, né? Que fizeram uma série a transmissão, a internet. Então, tudo veio de tempos de guerra, tempos de dificuldade, onde o ser humano ele se viu numa encruzilhada. Ou eu faço, né, ou eu morro, ou eu fico para trás. Né? Então, acredito que essas tecnologias, essa readaptação, acho que está trazendo muitas inovações, mas é muito claro deixar claro que tudo isso que a gente está falando, Dulce, não vem do milagre, do eureka. O cara tive uma ideia. Preparo, estudo, é pesquisa, né? Isso vem dos ambientes acadêmicos, não é isso? Exatamente, é de investimento na educação, é de você olhar, vivenciar o momento, porque o que nós estamos vivendo é uma economia de guerra. A única diferença, André, é que nós não temos um inimigo visível. E isso nos dá uma dor muito grande, porque se eu estou na guerra, eu faço opção pelo A ou pelo B para serem meus inimigos. E aqui eu não tenho opção de fazer, aqui é um inimigo invisível. E esse inimigo invisível está trazendo uma infinidade de problemas para dentro do nosso país, para o mundo inteiro, mas também é super necessário que a gente não, embora com muita dor, com muito ressentimento, porque nós perdemos pessoas que estão doentes, ninguém quer estar vivenciando esse momento. Mas também tem ótimas janelas de oportunidade. E é nesses momentos que a gente precisa se colocar. E quem trabalha, quem responde pela formação, pela educação, esse tem uma responsabilidade muito grande. E aí, por exemplo, quando você fala numa pós-graduação, quando você fala, você ser professor do SENAC, estar em sala de aula, principalmente nas áreas que nós temos no SENAC, que nós respondemos, são áreas super importantes. São áreas que vão demandar conhecimento, são áreas que vão demandar novas ferramentas e para isso nós vamos ter que estar muito antenados. Por exemplo, André, uma das coisas que a gente parece que passa despercebido. Nós estamos criando uma grande conscientização com o meio ambiente. Nós precisamos e vamos trabalhar com isso. Por exemplo, com energias renováveis, que ajudem a reduzir o aquecimento solar. Então, está visível, né? Percebeu-se com a parada das atividades, muitos dos ambientes estão se regenerando sozinhos, né? Exatamente. Foi só o homem se afastar um pouquinho, né?
Exatamente. Quem vive, por exemplo, numa grande metrópole como São Paulo, você percebe que a qualidade de vida é muito melhor nesse período que nós estamos recolhidos, que nós estamos todos na rua, que não andamos com os nossos carros, no metrô, no ônibus, enfim. Tudo isso melhora a qualidade de vida. Então, por exemplo, o trabalho em casa, home office, não vai ser... as empresas perceberam que não dá para ela achar que vai ter todo mundo na planta, lá na empresa. Muitas coisas que eram exigidas que acontecesse, que o trabalhador fosse até a empresa, vão passar a ser feitas na casa desse trabalhador. Isso que você falou vai de encontro direto ao que falaram aqui agora. Tem um comentário aqui, espero que o modelo hierárquico de gestão em que o empregado precisa estar sob o olhar do empregador seja paulatinamente substituído pelo teletrabalho, né? O teletrabalho precisa ir para ficar. Interessante isso, né? Porque vem para ficar mesmo. E isso vem para ficar. E isso muda conceitos. Por exemplo, quem faz gestão de pessoas vai ter que entender esse tipo de coisa. Porque nós estamos acostumados a ter o trabalhador tantas horas na cadeira. E ai dele se não estiver ali. Agora, como é que eu faço a gestão a partir do momento que esse trabalhador não vai estar sob o meu olhar? Então, eu preciso formar gente que tenha esse conhecimento e que tenha essa sensibilidade de desenvolver novas ferramentas. E isso é super importante, nós vamos ter que trabalhar isso. E eu acredito muito que a gente tem que utilizar isso, Lúcia. A gente tem feito algumas pesquisas, inclusive, coincidentemente, antes da pandemia, que a gente chama de profetas do apocalipse, né? Que o trabalho vai mudar. Existe uma pesquisa em 2019 que ela falava que sumiriam até 2025, isso deve ter acelerado muito, né? Cerca de 120 mil cargos, né? Tipos de trabalho sumiriam em razão da digitalização. Só que outros 200 mil vão surgir novos, né? Então, com essa nova era, né, teme-se muito, mas com teletrabalho eu vou perder meu trabalho, eu vou perder meu emprego, mas pensem que novos cargos vão surgir, né? A gente tem um estudo que foi publicado pelo Thermometer, né, essa semana, onde ele diz que a questão dos pagamentos online, pessoal, subiu 243%. Então, imagina, mais do que dobrou. Então, pagamentos online, educação virtual, subiu 28%, né, os negócios digitais. Né, o streaming, que é o Netflix da vida, YouTube, subiram 27%. Né? Delivery subiu 7%. Então, imaginem negócios que estão subindo exponencialmente, onde o crescimento deles era normalmente 1%, estamos falando de 20%, de 30% de crescimento. Então, não é que vai desaparecer o mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele vai mudar. Né? E para a gente mudar, né, precisa se capacitar, você precisa estar preparado para o que vem. Então, tudo é entendimento, estar antenado, né, entender o que está acontecendo ao seu lado. Né? E uma coisa que me admira muito na pós-graduação, que eu acho muito legal, que além do ambiente acadêmico de pesquisa, a gente tem a troca, o networking. Né? Eu coordeno lá, você coordena eu pode de gestão pública, coordena a parte de marketing digital, e-commerce e gestão de negócio, a gente percebe que os alunos eles têm um alto nível intelectual, um alto conhecimento de mercado, né, posições de gerência, posições de liderança. Então, às vezes, a troca de conversas que a gente tem ali, você tem insights, você fala, nossa, a empresa tal faz isso, que legal, vou aplicar isso na minha. Olha, aquela empresa tal faz isso. Aí você na gestão pública, você fala, nossa, determinado município teve esse insight. Então, a gente tem que manter aceso essa troca, porque acho que melhor do que os livros é a troca de experiências. É isso que nós estamos fazendo agora aqui, né? A gente está colocando assim dois lados muito legais, a comunicação e o marketing e a gestão pública aqui, falando sobre o que vem por aí, né? Exatamente, André. Eu acho que é um momento extremamente rico e acho que essa vivência dentro das instituições de ensino, essa troca, ajudam muito e também ajudam para que a gente perceba, nós como educadores ou os próprios educandos, aonde tem os gargalos e você começa a melhorar esse ambiente. Cada um traz o seu problema, mas também leva soluções e todos nós vamos caminhando. Isso eu acho que é extremamente importante. E eu acho que a educação ganha nesse pós-pandemia, porque nós vamos ter uma mudança, André, que é muito importante, que muitos ainda não perceberam. Nós vamos ter um novo comportamento. Eu acho que o primeiro grande comportamento é o comportamento de solidariedade.
É de você olhar. Porque uma das coisas que eu fico um pouco emputecida, desculpa a palavra, porque parece que descobriram um Brasil que ninguém sabia. Ninguém sabia que não tem saneamento básico, ninguém sabia que nós temos uma baita poluição, ninguém sabia que existe uma diferença de renda, pobreza, ninguém sabia que vivendo uma pandemia não dá para você pedir, por exemplo, para quem mora na favela fazer a distanciamento social. Me parece que isso foi descortinado e foi tratado tanto desse problema, que parece que a sociedade começou a perceber que existe isso. Isso existe, isso é um registro. Não tinha nem RG, né? Nesse cadastro do benefício, exatamente, não tinha nenhum registro. O IBGE não via essas pessoas, né? Exatamente, ela não existe. Ela não existe. E isso eu acho que fez com que a gente perceba que isso é um grande problema do Brasil. Que nós somos um país continental, que nós temos riqueza, que nós não temos guerra, que nós isso, que nós aquilo. Mas nós temos um problema que nós não conseguimos nos ver e nos reconhecer. E quando nós não nos enxergamos, não reconhecemos as diferenças, isso faz com que a gente fique patinando sem desenvolvimento. Quando a gente não se preocupa com a qualidade da educação, quando você não se preocupa que aquele cara que está lá, que não consegue, vive na extrema pobreza, que é uma responsabilidade nossa. Então, acho que esse olhar, ele faz com que a gente mude algumas hábitos nossos. Eu acho que um dos nossos grandes hábitos, André, que vai mudar, é esse hábito consumista que nós temos. Nós consumimos, nós somos empoderados pelo consumo. E nós vamos poder perceber que não é aquilo que eu consumo, mas o meu conhecimento, aquilo que eu posso melhorar a humanidade. E é através da educação, é através da formação que a gente pode melhorar. Muitas vezes mais importante, mais saudável eu deixar de comprar uma calça jeans e pagar uma mensalidade numa formação. Então, eu faço escolhas, eu passo a fazer escolhas que são mais importantes para a minha qualidade de vida. Eu passo a olhar e redividir esse tipo de coisa, que eu também tenho responsabilidade sobre a humanidade, sobre aquilo que eu faço, as minhas escolhas são muito importantes. Então, eu vou ter uma mudança de valores nessa sociedade, que eu acho que é muito importante nesse momento. Isso que você fala é muito bacana, Dulce, porque a gente conversa isso muito lá na pós. Eu tenho uma admiração especial no modo Senac de ensinar, porque apesar de ser uma educação profissional, como o próprio slogan diz, educação para o mercado, mas não é aquela educação individualista para o mercado, né? Subir, como eu vejo muitos MBAs, aquela coisa de voracidade, de top, de o primeiro. É você ser um bom profissional, mas você olhar pelo outro. É você ser um profissional mudando o meio em que você vive, né? Então é uma progressão de carreira, mas é uma progressão consciente, né? Onde a gente trabalha essa coisa com os nossos alunos, de entender o lugar deles no mercado de trabalho, mas também entender o lugar deles como pessoas, como seres humanos, né? Eu acho muito legal esse equilíbrio, e você falou genial, é que isso, muito provavelmente, após passar isso tudo novo, normal, vai ser uma nova consciência coletiva, né? Porque se sofreu tanto, né? Passamos por um período em que, às vezes, você via países isolados passando, tinha uma guerra, tinha uma revolução aqui e ali, agora é em nível mundial, né? Estamos perdendo pessoas e acredito que nós vamos sair disso sensibilizados, valorizando a vida humana, valorizando, né, o que cada um pode fazer pelo outro. Sim. E isso eu tenho percebido muito. A nossa educação virando a chave mais para esse lado, de fazer o profissional ele se entender não apenas como um gerador de riqueza, mas como um gerador de emprego, um gerador de bem-estar, né? Divulgando bem-estar. Então, nunca se falou tanto em propósito das empresas como ultimamente, né? Empresas como, se você falasse há 20 anos, empresas como o GPTW, né, que fala da qualidade de vida do trabalhador, Love Mondays, né, era impensável. O cara tem que estar lá e estar grato por estar trabalhando. E hoje em dia, não. Bem-estar, propósito, faz a diferença, né? na pessoa integrar, né? E eu acredito que isso vem para ficar, como você falou, muito bem colocado. Isso vem para ficar e isso vai mudar o perfil do estudante, isso vai mudar o perfil de aprendizagem, isso vai mudar o perfil do profissional lá fora, né? E principalmente os pequenos, né? Como falou um comentário aí, eu acho que esse olhar para o pequeno é a chave. Né? A gente está percebendo que quem movimenta, né? Dados do Sebrae falam que 95% dos empregos gerados é do pequeno. Né? E essa valorização vai virar.
Eu tenho, como eu falei, eu tenho uma pequena agência de marketing e a gente está tendo enxurradas de orçamentos, a gente está percebendo que está sendo valorizado, as pessoas querem botar o bloco na rua, né? E não sabem como. Então, acredito que o grande amadurecimento do nosso mercado vai vir disso, né? Vai vir dessa nova consciência, né? Exatamente. Eu acho que é uma junção de uma consciência econômica que pega aí o consumo, que pega também para nós, que somos formadores, você ter uma preocupação de não formar um predador de mercado, porque o cara ele tem que olhar, se ele for esse predador, ele não vai ser encaixado nesse mercado, porque a empresa vai ter um outro objetivo, ela vai ter uma outra preocupação, ela vai estar preocupada com a qualidade de vida, ela vai estar preocupada com o meio ambiente. Então, é uma outra forma. Então, se a gente olhar para tudo isso, a gente vê muitas janelas de oportunidades e que deverão ser trabalhadas. Embora tenhamos muita tristeza, muito sofrimento que nós estamos passando, mas é nesse momento, como você bem disse, que nós vamos encontrar soluções para coisas que nós não imaginávamos em sã consciência, num momento normal, a gente não teria e não aceleraria tanto esse processo. E eu acho que está na hora, é necessário que isso aconteça e que nós todos somamos. Eu acho que nós vamos sair nesse período pós-pandemia, o novo vai ser muito diferente. Até porque, né, André, a gente não sabe ainda, a gente fala tanto no pós, como se a gente tivesse certeza que fosse em agosto, setembro, enfim, a gente tivesse um mês definido. Mas nós não sabemos e não conhecemos como é que nós vamos enfrentar o próximo ano, os próximos 2 anos, ou até a gente encontrar de verdade uma solução para a Covid-19. A gente não sabe ainda qual é o tempo e quanto nós vamos ter de energia a ser gasta para ter isso como um processo definitivo. Mas acho que a gente tem que ter uma certeza que temos que melhorar. Eu tive uma conversa essa semana com um grande amigo docente meu, Lucas Ribeiro, e a gente conversando sobre isso, falando, é até absurdo se falar, assusta um pouco, mas se pergunta, você está preparado para a Covid-20? Né? Aí a pessoa se assusta, mas espera aí, por quê? Mas, cara, você acha que isso foi a última vez que isso aconteceu na humanidade? Né? Você acha que acabou isso, vamos viver felizes para sempre, nunca mais haverá uma pandemia? Muito pelo contrário. Isso mostrou para a gente a fragilidade do nosso mercado, do nosso sistema econômico, financeiro e político como um todo, que a gente se apressou tanto em conectar o mundo digital e fisicamente, né? Então, em 22 horas você cruza o globo, você vai do Brasil à China. Né? Em 1 segundo você conecta pela internet com o outro lado do planeta. Né? Só que se esqueceu que também as coisas ruins também se conectam com essa velocidade. Né? Então, é fatal que vai haver sim uma Covid-20. Né? Então, nunca mais a gente vai ser o mesmo. O medo vai estar sempre aí. Né? O medo vai estar, e nós chegamos num processo de destruição do meio ambiente. Por exemplo, quando você pensa na redução, no desmatamento da Amazônia, que nós falamos tanto que é o pulmão do mundo, nós estamos desalojando o habitat de muitos bichos e vírus e bactérias e processos que eles podem virar um Covid-20, 21, sei lá quando. Então, isso nós vamos ter que prestar atenção, porque o resultado, ninguém sabe se existe especulações de que possa ser um vírus de laboratório, que possa ser isso, que possa ser... Mas isso veio de algum lugar. E é muito provavelmente que se a gente não tomar as devidas rédeas dessa situação, outros poderão acontecer. Da mesma família do coronavírus. A gente não sabe. Então, a natureza, ela segura um determinado tempo, mas ela se vinga de forma devastadora, que foi o que aconteceu. Então, essa consciência é uma consciência que nós vamos ter que mudar. E isso vai ter que mudar nossos hábitos, vai ter que mudar nossos costumes, vai ter que mudar uma porção de coisas e que vão impactar, inclusive, no mercado de trabalho.
vai impactar no meu consumo, vai impactar, por exemplo, na minha escolha, quando eu escolho, por exemplo, um gestor público, um governador, um presidente, um prefeito, porque ele deve ser o responsável. Então a gente fala, André, muitas vezes, eu não gosto de política, mas é a política que vai decidir tudo. Por exemplo, que nós estamos vivendo, quem imaginava, André, quando fizeram a PEC da morte, onde é que reduziam os investimentos na saúde e educação? Quem que esperava, por exemplo, que nos 20 anos ia acontecer uma tragédia como está acontecendo? Só que um grande problema é que nós reduzimos pesadamente os investimentos na saúde. Quem que fazia uma defesa acirrada do SUS? Nós passamos a fazer, porque se não é o sistema público de saúde, nós estamos fritos. Entendeu? Então, nós vamos mudar conceito, nós vamos valorizar coisas que a gente não valorizava. E isso vai depender, e vamos ter que cobrar dos nossos gestores. Porque veja, André, o que está acontecendo no mundo, como é que os governos no mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos, na Ásia, em tudo quanto é lugar, estão enfrentando esse problema. Se o Estado não for o grande protagonista, nós estamos no fundo do poço. Porque o Estado tem que investir pesadamente, tem que cumprir, inclusive entrar naqueles setores onde a iniciativa privada não tem recurso para fazer, ou não interessa ele entrar, mas o governo, o Estado precisa fazer. Então, as nossas escolhas impactam diretamente na nossa vida. Então, não dá para dizer que você não gosta de política. Não dá para você dizer que você não vai discutir com o teu aluno política. Isso é uma obrigação nossa, porque isso faz com que você tenha uma preocupação maior com o meio ambiente, uma preocupação menor com o meio ambiente. Só que o meio ambiente impacta a nossa vida, impacta a geração de ocupação de renda, impacta, por exemplo, vamos pensar na nossa unidade do Senac Osasco. O Senac Osasco ele tem uma infinidade de atividades que ele faz com a comunidade, que desenvolve, que trabalha, que oferece. Isso tem que cada vez mais crescer. Porque nenhuma indústria, nenhuma prestadora de serviço, ela está numa ilha, ela precisa fazer esse trabalho dentro daquele território, dentro daquele área de atuação dela. E isso tem que ser coordenado. Você citou muito bem do Senac, o Senac soube virar essa chave também do trabalho com a comunidade. Então, que tinha presencial lá, de repente virou doação de máscaras para a comunidade, virou doação dos equipamentos que eram das aulas lá da área de saúde, né? Sim, isso foi muito legal também, a liberação de cursos gratuitos para a comunidade, uma virada muito rápida de chave para atender da mesma forma que conseguia, né? Só que isso é possível a partir do momento que você tem uma consciência dentro da unidade, ela não nasce no estalar de dedos. Você já tem um processo de construção, de maturação, e isso faz com que todas as indústrias, quem presta serviço, o comércio, todo mundo tem que estar preocupado com o bem-estar daquela comunidade, daquela sociedade, daquele município. E para isso nós precisamos cada vez mais criar sinergia com o nosso meio ambiente, nossos vizinhos, a nossa vida ali no entorno. Ninguém mais vai estar só, ninguém mais vai andar só. Eu acho que isso trouxe para a gente, tenho observado, eu gosto muito de pesquisar comportamento do consumidor, que é o nosso trabalho aqui. Eu tenho observado muito que acho que pela primeira vez pelo menos na nossa geração, a gente experimentou que tem consequências o que a gente faz. E até então, para a grande maioria, eram alertas, né? Um dia a natureza vai, dia vai acontecer. Um dia a economia entra em colapso, um dia, e agora a gente está presenciando a história mostrando que, sim, tem consequências do que a gente faz, tem consequências dos passos errados que a gente dá, tem consequências aquelas vezes que eu viro as costas, né? E o que eu acho muito legal é que a gente está percebendo a gravidade desses atos e eu acredito que dessa vez sim a gente deva aprender alguma coisa. Exemplo dos anos 80, que era a Guerra Fria, que todos os países faziam bunkers, né, para se proteger. Eu acredito que os cuidados agora com contaminação, né, que é o novo inimigo, né, é o invisível, eu acredito que os novos cuidados com contaminação, tanto no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, nas relações familiares, nas relações fraternas, isso vai mudar. Né? A gente, por exemplo, está aqui se falando a alguns quilômetros de distância, eu e você, a gente está acostumado a 2, 3 vezes por semana, a gente está lá tomando um café no Senac, na sala dos docentes. Exatamente. Agora estamos aqui a quilômetros de distância, né? Então, acredito que realmente, pela primeira vez, a gente teve consciência de que tem consequências, né? No que a gente faz.
tem consequências, André, e tem, por exemplo, a gente fala, nós aqui estamos hoje fazendo uma discussão, um bate-papo pela internet no aconchego das nossas casas. Mas quantas famílias têm seus representantes que estão atuando na área da saúde, médicos, enfermeiro, carregador de maca, motorista de ambulância? Quantas pessoas estão nesse fronte? Essas pessoas estão dando e colocando suas vidas em risco. A mesma coisa quando você fala dos produtores de alimento, do caminhoneiro, do quem cria gado, quem cria frango, quem planta. Eles estão se arriscando para poder esse produto chegar para a gente comer. Então, tem gente fazendo e se doando. Agora, é importante que todos nós tenhamos muita consciência e solidariedade com essas pessoas. Por exemplo, eu tive amigos médicos que morreram. Um na segunda-feira. Linha de frente. Quantas pessoas a gente conhece que foram? Então, se eles pudessem estar no aconchego dessas casas, pudessem estar fazendo, talvez eles não estariam na linha de frente. Então, é essa doação que eles estão fazendo que cabe para nós. Exatamente. Quer dizer, então, você tendo uma atitude dentro da sala de aula e fazendo essa discussão com o teu aluno, porque eu acho que é isso, se você dá aula do conteúdo X, você não vai tratar sobre o meio ambiente, você não vai tratar sobre as discussões políticas, tudo isso impacta na vida de todo mundo. Você não vai tratar sobre saneamento básico, que as pessoas, como é que você vai dizer para a pessoa lave a mão se ela não tem água? Como é que você vai dizer para a pessoa fazer isolamento social se ela vive dentro de um cômodo de 5 metros quadrados, 10 pessoas? Não é possível. É muito legal esse raciocínio, que na pós a gente aborda muito isso, né? A gente conversa, tem muitas essas conversas com os alunos, porque é um nível de maturidade diferenciado, são pessoas que estão atuando no mercado, tudo que a gente está falando, eles estão vendo isso, sentindo isso na pele, né? Eu acredito que seremos diferentes, né? Seremos outros, né? E eu acho que uma das grandes, que eu, pelo menos, me sinto completamente em casa dentro de uma sala de aula do Senac, é que a gente consegue fazer isso. A gente consegue levar essa discussão, você consegue fazer essa... Por exemplo, eu fiz algumas aulas, André, discutindo ciclos de política pública para alunos de gestão de pessoas. Eles precisam saber como é que funciona um ciclo de uma política pública, sabe? São gestores de pessoas lá fora, né? Exatamente. Ela é um consumidor de política pública, quer seja educação, quer seja saúde, quer seja segurança. De qualquer forma... Mesmo nós somos consumidores, nós somos clientes e recolhemos impostos para isso. Mas não basta eu recolher o imposto, então eu preciso levar essa discussão para dentro. E isso faz com que o mercado de trabalho, faz com que a política pública, faz com que o mundo melhore, e eu acho que isso... a pandemia trouxe esse problema e colocou na nossa mesa de toma, agora você resolva. Verdade. E é bem complicado, né? E é legal porque esse é um assunto que assim, eu e Dulce, a gente preparou um monte de indicadores, um monte de coisas para a gente falar, mas a gente sabe que a live ela permite a gente um espaço de 1 hora, né, pessoal? E a gente já está aí já há alguns minutos desse término do nosso prazo, mas foi um tema que levaria a gente a horas e horas aqui, porque assim, o perfil do novo profissional realmente aquele que se adapta, segundo já dizia a teoria da evolução, né? É aquele que melhor se adapta às mudanças. A gente está num período de mudanças que dificilmente outras gerações viram lá atrás, né? E a gente está presenciando isso agora. A Dulce trouxe aí essa experiência fantástica para a gente, né, Dulce? Aí da área pública e de como funciona, porque somos cidadãos. Lá no Senac a gente prega muito isso. A Dulce, ela é mestre nessa área, então ela sempre está com a gente nas nossas aulas, quando a gente precisa dar um choque de realidade, de noção do que acontece realmente no dia. A Dulce socorre sempre a gente nas turmas lá, falando para que eles entendam que o mercado não é aquilo de eu vou ser o melhor, vou sair na frente e passar por todo mundo, né? A gente imagina a pós-graduação esse ambiente de um subir em cima do outro, né? E é legal que a Dulce ajuda a gente muito a trazer até a gente mesmo para o chão, né? Essa coisa da voracidade do mercado, ela tem que vir antes do ser humano, né? Dulce, queria ver se você quer fazer alguma consideração final nesses nossos últimos minutinhos aí, deixar uma mensagem para a galera aí que está assistindo a gente aí, que deu essa força para a gente nessa live.
Legal. Primeiro, quero agradecer muito, agradecer você, André, por esse bate-papo, é super gostoso. Como você disse, a gente ficaria aqui horas e horas, preparamos um monte de indicadores, um monte de coisas para discutir. Talvez umas 5, 6 lives a gente pudesse apresentar esses dados e poder contextualizar, eu acho que é super importante. Mas eu queria dizer o seguinte, primeiro, que nesse momento vamos, muitos, se você já falou, mas eu acho que tem que refrisar, muitos postos de trabalho, muitas funções irão desaparecer, mas outras tantas e mais tantas vão aparecer. E que as empresas e as pessoas que estiverem mais preparadas, que estiverem atentas a essas mudanças, vão ser aquelas que vão sair na frente, que terão as grandes oportunidades. E eu queria colocar, André, que eu acredito muito, 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 muito na educação, na formação. Eu acho que um processo, nós comparo ao aprendizado, à educação, à experiência, ao envelhecimento. Você só envelhece a partir do momento que você perde o interesse por essas ações do conhecimento, da curiosidade, da educação, enfim, da formação. Então, acho que vamos investir, todos nós precisamos investir, e neste momento, mais do que nunca, estar preparado, buscar a formação, mudar nosso conceito de consumo e colocar a educação no topo. Eu acho que é isso, nós vamos melhorar a nós mesmos, vamos melhorar a sociedade e vamos ser mais felizes, eu acho. Eu acho que esse é o grande... Precisamos qualidade de vida em primeiro lugar, vamos cuidar do meio ambiente, vamos ser felizes. André, muito obrigada, um super abraço, beijo para você, beijo para todo mundo que nos assistiu, que mandou perguntas, enfim. Pessoal fenomenal aí, né, Dulcinha? Eu que agradeço aí por você estar com a gente aí. Estamos juntos aqui na pós, né, brigando aqui, lutando por uma educação melhor. E aí, só deixar um último recadinho. Nós estamos com os cursos abertos. Com certeza. Vamos fazer depois, se você quiser, manda lá no e-mail pós-graduação@sp.senac.br. Manda um e-mail para a gente, tirando dúvidas, e a gente, de repente, faz um vídeo gravado mais extenso aí para tirar todas as suas dúvidas. Né? Deixa sua mensagem aí que a gente está disposto a fazer. E vamos lá, pessoal, deixando o último recadinho para vocês. Tudo isso que a gente falou, isso rola direto nas aulas da pós-graduação do Senac Osasco. Então, com inscrições abertas agora para você que está a fim de revolucionar a sua carreira agora, em gestão da comunicação em mídias digitais, gerenciamento de projetos, prática do Project Management Institute, temos sistemas de gestão integrados de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde no trabalho e responsabilidade social, que é o SGI, práticas integrativas e complementares, controladoria e finanças, gestão estratégica de pessoas, gestão de negócios e marketing digital e e-commerce. Então, ficou com dúvida? Entra lá, sp.senac.br/pós-graduação. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela força. Dulce, fenomenal. Obrigada. Muito obrigado por ajudar a gente a esclarecer um pouquinho mais de noção. A todos os docentes, colegas nossos que estão aí, Paula, Márcia, Madison, Paulão, todo mundo que está aí com a gente, a nossa chefe, a nossa chefe Jaqueline, o César, nosso grande apoio. Obrigado a todos pela força aí, todos que passaram por aqui. E a gente se vê numa próxima live Senac. Obrigada, André. Obrigada. Um abraço a Beijo. todos. Beijo. Tchau, tchau.